Hello, students. How are you today? Como estão vocês hoje? Fine. Vamos para mais uma aula, mais um conteúdo. Então, bem-vindo ao comeback. Bem-vindo de volta. O nosso terceiro, nosso segundo, né? Nosso segundo conteúdo de fevereiro. Então, Sete Paulistana, Teacher Edvaldo, Língua Inglesa, Ensino Médio Integral, Imperative Form, and Persuade with Read. Então, imperativo, a forma imperativa, né? E como persuadir pessoas com leitura. Então, vamos juntos, together? Para começar, aqui tem um link. Esse link você pode copiar e você irá entrar nessa tirinha cômica, né? Irá fazer a leitura, né? Let's read a comic strip. Vamos ler uma tirinha cômica? Fez uma pergunta. Então, look at the sentence. Observe as sentenças. Acordar. Como é que fala acordar, né? Garfield, que é o gatinho. Wake up, levanta, acorda. Vamos, Garfield. Queimou? Time's watch. Então, está chamando vamos, Garfield. O imperativo o conceito principal do imperativo é uma das formas verbais em inglês, é usado para expressar o quê? Você pode expressar um pedido, orientações. Então, você pode fazer um pedido, uma orientação, etc. Instruções, ordem ou comandos. Então, nós podemos também convencer alguém a fazer alguma coisa usando o imperativo. Em português, por exemplo, como é que eu falo ou faço um pedido? Ajuda-me, ou socorro. Em inglês, help me, e assim vai. Orientações. Vire à direita, turn right, turn left, siga adiante, né? E assim vai, né? Em português. Instruções. Instruções você encontra em uma receita, por exemplo. Em uma receita, você vai encontrar instruções e está usando o imperativo. Ordem e comandos também, né? Ordem, ordenar alguém a fazer alguma coisa, né? Fechar a porta, né? Close the door, fechar a janela, close the window, e assim vai, né? Comandos são orientações ou formas de você, por exemplo, quando você vai montar um móvel, algo eletrônico, vem as instruções, então são comandos. Order or requests, então ordem ou pedidos. Acorda, então wake up, vamos, come on. Come on, você pode falar assim, só come on. A estrutura é a seguinte: o verbo no infinitivo vem sem o to, então não precisa você usar esse to. Deixa o professor colocar aqui só colocar aqui uma setinha. Observe, esse to aqui você retira. Aqui abaixo tem uma frase falando assim: verbo no infinitivo sem o to. Wake up, levantar, acordar. Então não precisa de usar to wake up. Quando uma frase, por exemplo, se eu retirar esse up, se uma frase viesse to wake, uma frase não, um verbo vier com to, ele vem mostrando que está no infinitivo. Então, toda vez que vier com to e um verbo, está no infinitivo. Você também pode usar o to como uma preposição para, ou entre dois verbos. Então, você pode usar entre dois verbos. Certo? Right? Então, vamos para o próximo slide. Let's go. A estrutura, como o professor explicou, não precisa do to. Direction. Direções. Observe que tem um map, um mapa. Tem um map. Go straight ahead in Albert Embankment Road. É o nome da rua, né? Então, siga em frente à rodovia de Dick Albert. Turn the first one the left. Vire a primeira à esquerda. Então, vire a primeira esquerda. Se fosse direito, seria right. Então, esses são direções
você usa em um mapa. Instructions or directions. Instruções ou direções. Chocolate cake. Então, se você observar, não precisa do sujeito no imperativo. Não precisa. Por quê? Porque você vai ordenar, né? Primeiro, birds, battles, eggs, ovos, eggs, adicione açúcar, óleo, mix, misture-os. Egg, adicione farinha, né? Leite, chocolate, milk, leite, misture-os. Depois você vai fazer o quê? Misturá-los, mix, put, colocar a mistura, wait for 5 minutes, esperar 15 minutos, depois servir com café ou coffee ou café ou chá. Então, essas são instruções ou direções de como fazer algo. Aí você criou esse bolo aí ao lado, com um coraçãozinho, tudo mais. Imperative form. Por exemplo, put the mixture in the oven. Coloque a mistura em um the oven. Então, se você observar, não usa o to, é uma instrução, e essa frase ela é afirmativa. Serve with coffee or tea. Servir com café ou chá. O verbo sem o to, não precisa, é uma instrução e afirmativa. Comandos. Open your books. Open your books. Abra seus livros. Abram seus livros. É uma frase afirmativa. Observe. Toda vez que você for colocar no imperativo, uma frase no imperativo, uma frase, por exemplo, com uma negativa, com uma negação, você vai fazer o quê? Você vai colocar o do not. Pode ser, professor, pode ser desse jeito aqui, ó. Do not. Pode sim. Você pode colocar desse jeito. Então, você pode colocar do not ou don't. Então, a maneira correta de pronunciar é don't open. Então, se você observar, você não seria legal pronunciar do not open. Você vai falar don't mesmo, a forma correta. Don't open sempre vem antes de quê? Do verbo. Então, vem sempre no início, na negativa. Lembre disso, tá bom? Na negativa, usa do not ou don't, na forma reduzida. Essa vírgula que tem aqui acima não é uma vírgula. Isso aqui é chamado de quê? É chamado de apóstrofe. Então, ó, observem, essa vírgula é chamada de apóstrofe. Deixa o professor limpar aqui. Aquela vírgulazinha era chamada de apóstrofe. Agora, nós temos advice. O que é advice? Conselho. Don't worry, não se preocupe. Be happy, seja feliz. Então, qual é a negativa? O que tem o don't. Então, por exemplo, quando tem esse don't, ela é negativa. Coloquei uma setinha azul aqui, ó. Quando tem o don't, negativa. Worry é preocupar, não se preocupe. Be happy, seja feliz. Então, aqui colocou um emoji, uma carinha de felicidade. Então, uma frase negativa e a outra interrogativa. Próximo, next. Na afirmativa, não tem o don't, só lembrando disso. Um exercício para vocês. Esse exercício, somente para você fazer a leitura e treinar, né? O professor vai passando aqui explicando. Parte 1, essa primeira frase é o quê? Um comando, don't worry, be happy, ou é um conselho? É uma instrução ou um pedido? Essa frase é um comando ou um pedido? Está na afirmativa ou negativa essas frases? Estão, né? Na afirmativa ou negativa? Tem a leitura e compreensão de textos, que nós temos alguns textos, vocês podem pegar o link, copiar e fazer a leitura. O texto que você acabou de ler, ele é considerado um cartoon, desenho, um comic strip, que é uma tirinha cômica. Ou é um filme, um teatro, né? Pode ser, né?
E assim vai, né? Vocês irão fazer a leitura e responder o que o professor explicou. Agora, o professor vai voltar aqui um pouquinho. Eu irei colocar para vocês, explicar um pouquinho sobre, continuando a leitura de textos, existe uma coisa chamada literatura. Vocês irão estudar muito no ensino médio. E em literatura, professor, estuda o que mesmo? Então, você pode até fazer essa pergunta e pensar assim, o que eu vou estudar mesmo em literatura? Literatura eu vou estudar poema, poesias, prosa, entre outros gêneros textuais. Literatura você pode criar também rimas, pode ser pobre, rica. Vocês irão estudar no futuro, até na faculdade irão estudar muito literatura. Existe uma coisa chamada literatura inglesa, portuguesa e norte-americana. O professor é formado nas três. Então, eu posso dar literatura inglesa, norte-americana e literatura portuguesa. Infelizmente, no Brasil só tem literatura portuguesa. Mas como as aulas, eu estou dando aula de língua inglesa, né? Meu componente, então eu posso passar literatura inglesa para vocês. Então, irei fazer uma introdução rápida da literatura inglesa. E existe também a literatura norte-americana. Hoje não vai dar tempo, então, somente a literatura inglesa. Observe, poesia, Grécia Antiga. Havia três divisões das poesias. Então, o professor vai voltar aqui no início. Literatura inglesa. Literatura inglesa. O que é literatura? Para você, o que é literatura? Formas literárias. Existem diversos ramos. Alguns ramos exploram mais palavras do que outros. Então, poesia, prosa. A poesia confia o máximo de poder nas palavras, faz o maior uso do material bruto, palavras, termos remotos. A poesia era o único tipo de literatura. A prosa era usada apenas para anotar leis e teorias científicas. Então, no início da literatura, eles não tinham intenção de fazer isso. Depois, por exemplo, no Brasil, uma das primeiras apresentações de forma literária eram as cartas, né, redigidas pelos europeus, pelos jesuítas, né, e uma delas foi a carta que descreveu o descobrimento do Brasil. Havia três divisões: lírica, dramática, épica, na Grécia Antiga, né? Poesia lírica. O autor estava preocupado em expressar certas emoções: amor, ódio, piedade, medo. Então, eles se preocupavam mais com isso. A poesia dramática, eram peças. Eles procuravam mais o quê? Ação, enredo e personagem. Poesias épicas. Ele podia contar a história fazendo uso também de personagens de uma ação. Posteriormente, a drama tornou-se o filme ou uma peça épica. Tornou-se romance, escrito em prosa. Prosa, né? Pessoas conversando. Nos últimos séculos, as três principais formas, romance, drama, poesia. Então, a primeira literatura inglesa, a língua dos países. Por exemplo, o que é literatura inglesa? Existe uma coisa chamada pergaminhos, que era escrito no início em coros, essas coisas, né, desse tipo. Tipo, colocava um coro e escrevia um pergaminho. Hoje existem doutores que fazem a tradução, né, desses pergaminhos. Então, pode ser feita a tradução. Na literatura inglesa, características geográficas. Então, característica de raça, o inglês, origem da língua inglesa, o inglês arcaico, né, que é o inglês antigo. Tudo, quando você fala arcaico, quer dizer uma coisa antiga. Inglês médio, dialetos. Quando começa o inglês moderno, principalmente a obra da primeira literatura inglesa, Beowulf ou Beowulf, tanto faz. Rei Alfred, a invasão normanda e o rei Arthur. Aqui um pequeno exemplo em inglês, The Old English Literature, a literatura inglesa antiga. Os poemas
eu vou só passando um tracinho aqui com lápis. Os poemas, eles eram, na literatura, a primeira coisa, né? First, the time literature was right. Os primeiros escritores da literatura inglesa, eles usavam terms, Old English literature, termos da literatura inglesa antiga, velha, né? Esse old é velha, mas é no sentido de antigo. Quando eles começavam a falar sobre algo. Então, nesse período, foi dividido em poemas epic, epic poem. Então, os mais populares, achievements. O que é esse achievements? Que eram realizados nessa cidade antiga, né, na verdade. Old English literature is also called Anglo-Saxon literature. Então, a literatura antiga, ela era chamada de anglo-saxônica, a literatura anglo-saxônica. É como se defendesse uma época, né? Vocês vão estudar no ensino médio em português as épocas, né? Barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, entre outros. Em inglês também era definido por épocas, né? O período, the period of Old English literature starts for 7th century and 1066. Então, o período da literatura inglesa começou no século uh, no século sétimo. Em inglês usa é sétimo mesmo. Em 1066. The major work são os maiores trabalhos. Poesia, né? Então, sermões, biografias e tradução da Bíblia, porque a Bíblia sempre foi um dos primeiros textos literários, considerado um dos primeiros textos literários. Aí no último texto aqui, deixa o professor passar, The Old English Literature. Então, a literatura inglesa antiga começava com o quê? Com Beowulf, que era o quê? Sociedade Guerreiras, Beowulf. O Beowulf, tanto faz. Então, era considerado uma sociedade guerreira, um poema épico muito importante sobre o work, trabalho da literatura inglesa. O poema mais popular, deixa o professor passar um tracinho. Most popular, os poetas mais populares. Eu estou no segundo quadrinho que tem aí. Poetas mais populares, deixa eu sublinhar aqui. Os poetas mais populares eram chamados de Caedmon, Bede, Alfred, Great e Senefold. Caedmon, ele foi o quê? Ele foi o poeta mais popular, né, da poesia do século sétimo. E o poema, ele era escrito com 9 linhas, 9 lines. Vocês irão estudar no futuro como fazer um poema. Tem literatura rica, pobre, existe poemas de todos os tipos, né? Então, ele tem uma métrica tem os nomes para cada métrica. Vocês irão estudar, né? Como pronunciar cada frase. E esses poemas, eles eram canções sacras. Essa última palavrinha, hymn, são canções nomeadas canções sacras. Esse foi um pequeno resumo da literatura inglesa. Outro dia farei um pequeno resumo da literatura norte-americana. Então, eu irei mostrar para vocês agora. Esse material eu vou enviar para vocês depois no grupo da sala e no Classroom, sala de aula. Eu irei mostrar para vocês agora. Deixa eu procurar aqui. Estou procurando. Deixa eu só procurar aqui para vocês. Eu vou colocar
Eu vou colocar para vocês. Deixa eu só pausar aqui a apresentação. Eu vou colocar para vocês alguns, alguns períodos e como fazer isso, e como rimar, né? Como fazer rimas. Então, deixa eu colocar. Vamos estudar agora como rimar palavras em inglês. Um pequeno resumo, na verdade. Somente um pequeno resumo. Rimas da fala do inglês no dia a dia. Então, rimas in everyday speech. Então, rima quando nós fazemos no discurso. Então, existem vários tipos de rimas. Observe aqui a primeira parte, e vai explicar a formação das rimas. Então, professor, deixa só o professor passar aqui um pouquinho. Deixa eu parar aqui, colocar. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês chegar a todo. Rimas da fala do inglês no dia a dia. Então, a rima é a forma de você colocar uma entonação de voz, né? Especialmente mostrar habilidade na língua em geral. Em inglês também existe isso. Em português existe, e em inglês também. Então, nunca me viu cara de pavio. Então, o viu rimou com pavio. Sempre te vejo cara de percevejo. O negócio é o seguinte: 19 não é 20. Então, essa é uma rima em português. Aqui tem algumas técnicas, em inglês também, maneiras incomuns de se pedir, respondendo rima. Kit usual ways of say goodbye. Então, algumas maneiras de despedir com rimas não são comuns, né? See you later, alligator. Até mais tarde, jacaré. Quando você é um brincalhão, faz isso, né? After a while, crocodile. Também pode ser dito. In a while, crocodile. Até já, crocodilo. Not so, sir. You big bubble. Baboon? É o babuíno, né? Não, tão em breve, seu grande babuíno. Same goes, big nose. O mesmo para você, narigudo. Então, são algumas formas de você rimar que não são comuns, né? Aí, ditos para a hora de dormir. Good night, sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Da trava-língua, porque são rima. Boa noite, durma bem. Não deixe os percevejos lhe picar. If they do, take your shoe. Então é uma rima, né? Se eles lhe picarem, pegue um sapato. Aqui é um poema, né? Which a butterfly kiss and ladybug hug. Sleep tight little on a snug. Então, a bug in a hug. Com um beijo de borboleta e um braço de joaninha, durma bem, pequenino. Tão aconchegante quanto um bichano num tapete. Só vai rimar em inglês, né? Porque são rimas em inglês. Aí aqui abaixo nós temos rims like, gírias rimadas, né? São um tipo de rima. Algumas rimas, né? Que nós podemos fazer, né? Então, existem algumas rimas que nós podemos fazer, né? Com gírias. Observem aqui abaixo. Apple and pears. Maçãs e letras. Adam and Eve. Adão e Eva. Então, são algumas rimas, vocês irão fazer a leitura depois. Omissão de palavra, né? Às vezes nós retiramos as palavras. Eu vou passando, vocês irão fazer a leitura depois, né? Omissão de palavras. Aqui tem um quadro com vários exemplos com rimas, né? Exemplos curiosos de gírias rimadas. Então, expressões rimadas, cockney. Então, palavras que se referem. Então, vocês irão fazer a leitura. Tem plate, bun, coelhinho.
entre outros, né? Muitos outros aqui. Vocês irão fazer a leitura dessas rimas mais gírias, rimadas, referente ao que já foi apresentado acima, né? Então tem bank, bar, beer, book, cab, cake, check, clock, car, entre outros. Face. Então são muitos outros rimas. Aqui nós temos um texto, tem a tradução, né? Traduzindo para o inglês padrão. E aqui abaixo tem de onde foi retirado esse texto, essa apresentação. Então, bye, have a nice day. Até a próxima aula. Bye, bye, see you later.